Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da família Aragá aqui no Japão. Quer dizer, ainda não todo mundo no Japão, porque hoje eu vou fazer um vídeo mostrando quem é quem aqui dos pets que a gente tem, tá? São 4 e em breve eles vão estar embarcando também pro Japão junto comigo. E aí eu vou mostrar cada um deles pra vocês. Por aqui, pet pra gente é igual filho, tá? Então, cada um deles tem uma personalidade diferente, tem muitas histórias pra contar. Eu vou contar como cada um acabou vindo pra nossa família e a história, a personalidade um pouco de cada um, que cada um apronta, que, gente, vocês vão entender. É muito engraçado porque a gente trata eles aqui como se eles fossem cada um personagem. Por conta das personalidades ser tão diferentes, cada um a gente já sabe o que vai acontecer, a forma que gosta de fazer as coisas. Então é muito legal ter isso no nosso dia a dia. Vamos começar com o mais velho? O Bartô é o nosso cachorro mais velho, né? Ele tá quase completando 11 anos já. E ele é o famoso mimado encrenqueira. A gente chama ele assim aqui porque, como um bom Yorkshire, ele é encrenqueiro e ele é muito mimadinho. O Bartô é o típico cachorro que acha que é um menino. Ele tem real certeza de que ele não é um cachorro e que pra ele, na cabeça dele, é eu, o Rodrigo, ele, filho e mais 3 pets, porque ele não se considera cachorro, tá? Ele chegou quando tudo era mato, então o Bartô foi o meu primeiro cachorro, eu ganhei ele da minha mãe, então quando eu ganhei ele eu praticamente nem conhecia o Rodrigo, a gente acabou se conhecendo mais ou menos na mesma época que o Bartô veio pra mim, então por isso que ele já entrou meio que considerando a família dele, mãe, pai, eu e o Rodrigo. O Bartô, eu peguei ele desde pequenininho, com 45 dias, então ele sempre foi meu, ele sempre foi criado por mim, tudo. Ele é mimadíssimo, ele é encrenqueiro demais. Não que, assim, ele morda as pessoas, sabe? Mas ele é tipo assim, se chamarem ele pra briga, ele vai. Não com pessoas ele é um amor mesmo. Só que com o cachorro, ele é meio arisco. Não pode cheirar a orelha dele, gente. Eu não sei o que acontece com a orelha dele, mas cheirou a orelha dele já era. E o Bartô é aquele grude, chicletinho. Sabe o chicletinho de verdade? Ele é muito chicletinho. Se eu estiver no sofá, ele vai estar no sofá. Se eu for pra cama, ele vai pra cama. Se eu estiver trabalhando, ele vai estar trabalhando. Se eu estiver estudando, ele vai estar estudando. Se eu estiver comendo, ele quer estar comigo. Se eu for sair, ele quer passear. Então, assim, ele é grudinho e aí eu aproveito, né, que ele é pequenininho e acabo carregando ele pra tudo quanto é lugar, sim. Ele também vai embarcar comigo pro Japão em breve, né? E aí ele já tá fazendo toda a adaptação dele, ele tem a casinha dele. Vou até mostrar aqui, ó, gente. Só pra vocês terem uma noção quanto que ele é mimado. O Bartô é esse nível de cachorro, ó. Que anda na bolsa, gente. Ele é um bibelozinho, um bibelô. Por que que ele tem essa bolsa? O Bartô, ele tem quase 11 anos, né? Então, o que que acontece? Ele gosta de passear? Ele ama passear. Não ama, filha? Ele ama passear. Só que ele não aguenta passeios muito longos. Então, assim, ele aguenta dar aquele passeio, né? Aqui por perto, só pra dar uma passeada. Mas, por exemplo, se a gente vai sair, ir almoçar, vai no shopping, alguma coisa assim, ele não aguenta mais andar tanto assim. E aí, pra mim, não ter que ficar carregando ele no colo, eu carrego ele nessa bolsa depois que ele cansa. Então, aqui ele tá de boa, mas assim, depois ele começa a ficar mais molenguinha, ixi, vai até dormindo na bolsa. Esse daqui, ó, ele é o Benji, ele é o nosso vira-lata, o vira-lata mais dramático e comilão que vocês podem conhecer na face da terra. O Benji, ele é adotado e ele tem uma história super interessante, né? Ele hoje tem... Quantos anos você tem mesmo? Esqueci já quantos anos você tem. Acho que 9 anos, ele tem 9 anos, né? E ele foi adotado pela gente. Eu tava fazendo um evento, trabalhando num evento e tava tendo uma feirinha de adoção. Eu acabei batendo o olho nele e me apaixonei na hora por ele. Principalmente por ele ser igualzinho a Matilda, gente. É incrível. Vocês vão conhecer a Matilda e aí vocês vão ver que ele é igualzinho a Matilda. O Benji, infelizmente, ele é um cachorro meio, vamos dizer, complexado. Ele tem alguns traumas, né? Porque ele foi abandonado pelo antigo tutor dele. Quando eu adotei o Benji, ele é um vira-lata padrão, tá vendo? Ele tem o tamanho de um vira-lata padrão. Hoje ele pesa aproximadamente 14 quilos, mas ele já pesou 7 quilos. Quando eu adotei ele, ele tinha exatos 7 quilos. Por quê? Ele foi um cachorro que passou muita fome. O tutor dele foi embora, né? Ele era um chinês.
que abandonou os cachorros e foi embora pra China. E aí ele ficou aqui, ficou lá sendo mal cuidado, passou fome, e aí ele foi resgatado por essa ONG e encontrou uma família dele. E incrível, incrível isso. O Benji, ele passava fome porque os antigos tutores dele não davam comida pra ele, mas ele tinha uma carteirinha de vacinação que acharam junto com ele, que por sinal tinha vacina de todos os tipos que possam existir para cachorro, todas em dia. Então isso foi muito curioso e até fez com que a gente soubesse o dia do aniversário dele. E por incrível que pareça, ele foi adotado por nós no dia do aniversário dele. O Benji hoje, ele é meio complexado, né? Ele, por ter sofrido alguns traumas, ele é um amor de cachorro, ele é super fofo, super dócil, super carinhoso, mas ele é muito carente. E quando o Leopoldo chegou, né? O Leopoldo é nosso Bulldog, ele brigou com o Leopoldo, então hoje eles não se dão bem. Então ele tem muito medo. O Benji é um cachorro dramático, porque qualquer coisa que ele tem, gente, ele grita. Eu já cheguei a levar ele no veterinário, porque ele estava gritando horrores e era gases. E eu achando que ele tava, sei lá, o intestino furado. Aí não sei, gente. E era gases. Era só gases. Em vez de ele ficar amuado, ele gritava. Quando ele andava, ele gritava. Saí correndo de madrugada com ele no veterinário e era só gases. Então, assim, ele é muito, muito, muito dramático, gente. Ele tem um problema na patinha, tá? Por conta da briga, ele ficou meio manco. Então, sempre ele tá mancando com a pata de trás ou com a pata da frente. Não é nada, mas por ele ter sofrido um trauma e já ter feito uma cirurgia nessas patinhas, ele ficou meio manquinho, assim. Então, tem dias, por exemplo, que tá mais frio ou quando ele dorme muito, que ele fica meio relaxado. Essas patinhas doem, ele faz uma suplementação, mas assim, tá tudo bem, mas gente, conforme ele vai ficando mais velhinho, ele vai tendo mais ainda disso de ficar mancando, né? Infelizmente tá acontecendo isso, mas a gente vai cuidando, tudo, mas fora isso, ele é um amor. Várias poses dele dormindo de tudo quanto é jeito. Gente, ele é muito, muito, muito preguiçoso. Então, assim, o Benji dorme A gente chama ele aqui em casa, ele tem um apelido que chama Faz Nada. Porque ele realmente não faz nada, gente. Ele acorda, ele come, ele come de novo e dorme de novo. A vida dele é basicamente essa. Agora vamos falar dela, que é a chefe da gangue, gente. Mulheres, né, gente? Claro. Bom, a Matilda é a mais doidinha da casa. Ela é doida, gente, de um nível assim que vocês nem imaginam. Ela já tá entrando quase nos seus 10 anos e ela se comporta ainda como se ela fosse um bebezinho. Ela não tem nada, nenhum traço de um cachorro mais idoso, porque ela simplesmente, ela é maluca. Ela se dá bem com todos, então, tipo assim, ela é a queridinha de todo mundo e os machos fazem tudo que ela quer. O Leopoldo, por sinal, ele é pau mandado dela num nível, gente, que se ela cavar um buraco, ele se joga. Ela é muito ansiosa, ela é muito inteligente, ela já aprontou tudo que vocês imaginam, assim, de coisas que cachorro podem fazer. A história dela, ela também é uma cachorra adotada. Eu adotei ela antes do Benji, vocês não acham ela é muito parecida, ó? Quando eu saio com os dois, me perguntam se é uma raça específica de cachorro. E eu falo, gente, não, são dois vira-latas, ó, aqui, ó. Ela se acha, tanto que ela tá sentada na cadeira comigo, gente, pra gravar esse vídeo. Mas ela também é uma cachorra adotada, dessa aqui, tio. Esse. Ela também é uma cachorra que foi adotada. E ela foi uma cachorra que, segundo a pessoa que passou pra gente, porque eu peguei ela de uma mulher que acabou resgatando ela, que passou pra mim que ela foi uma cachorra encontrada junto com outro cachorro numa escola, mas acabou que depois ela acabou voltando pra essa escola sozinha. E aí eles acabaram resgatando ela. Eu desconfio muito dessa história, porque ela não tem traços de ser um cachorro que já viveu na rua. Porque ela é cachorro de casa, gente. Ela não tem muitos traços, assim, de cachorro que já viveu na rua, sabe? Ela é uma cachorra bem de casa. Só que essa cachorra foi parar já em 3 casas. E ela foi devolvida. E aí a minha foi a 4ª casa, né, gente? E assim, né? E eu nem desconfiei o porquê que isso aconteceu. Eu nem desconfiei. Por que será? Porque ela atazanava a vida de todo mundo. Então, quando eu peguei ela, até a mulher que tinha resgatado ela falou, meu, você vai ficar com ela mesmo. Ela mandando mensagem vários tempos, com medo de eu o quê? Abrir a porta e mandar ela pra fora, né? Porque ela é muito, gente, ela tem, assim, uma energia que consome você, consome ela, consome todo mundo. Só que não tem ninguém que chegue em casa que não queira levar a Matilda embora, gente. Porque ela é extremamente dócil. Ela é muito carinhosa, ela é muito companheira. Ela fica assim o tempo todo, né, em cima de você. Ela gosta, ela é uma cachorra carente, independente da atenção que ela possa receber. Então, acontece muito isso com a Matilda, né? Ela, vocês vão me ver falando muito dela, porque eu falo dela o tempo todo. Eu falo, vou te jogar no lixo,
Vou te botar pra fora de casa. Mas, ó, tá aí há 10 anos comigo. Esse aqui é o Lelê. O que falar de Lelê, gente? O Lelê não é um cachorro que eu consigo pegar ele aqui no colo pra falar pra vocês. Ele vai estar aqui comigo, ó. Falando aqui. Mas o Lelê é o meu caçula. Ele tem só 3 aninhos, gente. Parece um monstrinho desse. 3 aninhos. A gente pegou ele também, bebezinho, tá? O Leopoldo veio pra gente porque antigamente nossa família era constituída também por 4 cachorros, mas nós tínhamos o Romeu, que também era um bulldog inglês, que eu tinha adotado ele já com 3 anos, quase 3 anos de idade, tá? E ele faleceu com quase 10 anos, né? 9 e pouco. Ele ia fazer 10 anos e acabou falecendo um pouquinho antes. Então, assim, eu sofri muito a morte do Romeu, né? O Romeu, ele era um cachorro que eu falava que ele era minha alma gêmea, gente. Porque é muito engraçada essa conexão que a gente tem com os pets, né? O Romeu, a personalidade dele era muito parecida com a minha, sabe? Parecia que nós gostávamos da mesma coisa. Nossas frutas preferidas eram as mesmas. Então, eu sempre brinquei falando que o Holmes era a minha alma gêmea. Quando o Romeu faleceu, e ele acabou falecendo meio que do nada, ele não ficou doente, nada, ele meio que, pum, morreu. Meio que por velhice, assim, né? Porque o Bulldog, ele tem uma estimativa de vida meio de 10 anos mesmo, é comum da raça. É uma das raças que eu mais amo no mundo, assim. Eu costumo falar que Bulldog não é cachorro, é Bulldog, porque eles têm um jeito bem específico deles, assim, eles são bem... bem diferentões, assim, em relação ao cachorro, sabe? Eu gosto muito da raça. E a gente acabou pegando o Lelê já tem 3 anos. O Lelê, ele é o famoso charmosão. Essa é a vibe dele, ele é charmosão, preguiçoso. Ele sempre tá o quê? Tomando bons sols. Todo mundo tinha que ter uma filosofia de vida meio Leopoldo, assim, sabe? Ele curte cada momentinho, gente. A comida dele é muito gostosa. Ele acorda cedo pra tomar sol. Ele descansa, ele se espreguiça, ele se coça. Essa é a vida dele, sabe? O Lê é o típico bulldog inglês, ele ama ficar dormindo, mas ele tem o gênio do bulldog inglês. Então se engana quem olha essa carinha toda fofinha, pelancuda e não sabe. Gente, o acidente que aconteceu com o Benji, né, que eu comentei sobre a perninha dele, quem causou foi o Leopoldo. O Leopoldo, com 7 meses de idade, brigou com o Benji e simplesmente tirou a cabeça do fêmur do Benji do lugar. E assim, até hoje, ele é meio manco por conta dessa briga que eles tiveram. O Leopoldo, ele é muito forte. Ele realmente, ele é um cachorro reativo, né? Assim, em comparação ao que o Romeu era. Que o Romeu, ele era um lord, né? O nosso antigo bulldog. E ele não fazia nada. E, por sinal, o Bartol brigava com ele e apanhava dele. O Bartol Yorkshire. E ele não fazia nada. O Leopoldo já é diferente. Ele tem um temperamento um pouco mais esquentadinho. Mas também muito carinhoso, muito fofo. Todos meus cachorros, assim, com pessoas eles são 100%. Exceto o Lelê, que com outros cachorros já não se dá tão bem, né? Ele não pode... Quer dizer, depende do cachorro, né, gente? Ele briga mais com macho, com fêmea, ele não liga. Tanto que a Matilda é a grande rainha dele, né? O Lê é um cachorro que aprendeu muitos truques. Então ele dá patinha, ele sabe fazer itadakimasu antes de comer. Ele agradece pelo alimento dele. Haitachi, pra bater a palminha, né? Então ele dá, ele sabe sentar, ele espera. Ele é um cachorro extremamente obediente. Se eu falar pra ele, fica aí, eu vou passar um pano na casa, ele fica. Ele não tá nem aí, sabe, gente? Ele é muito, 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 muito obediente. E ele aprendeu tudo que a gente ensinou pra ele. Então, ao contrário do que dizem do Bulldog, né? Que é uma Bulldog é uma raça teimosa, cabeçuda. O Leopoldo já é o contrário disso. E ele é simplesmente um anjo. Aprendeu tudo. Ele é muito obediente e muito fácil de manejar também aqui em casa. A vida dele é estar relaxando todos os dias e todos os momentos. Então, assim, como ele não tem medo de nada, ele não tem medo de chuva, não tem medo de nada, como a Matilda tem um pouco de medo de chuva, né? Ele não liga pra nenhum tipo de barulho, fogos, nada. Ele é paz e amor, gente, total. Você vai ver o Lê, você vai olhar pra ele e você vai ficar assim, o que se passa na cabeça dele? E essa é a nossa turma e em breve todos eles vão embarcar comigo lá pro Japão. E claro que a gente vai mostrar tudo aqui no canal. Então já se inscreve, deixa seu like e comenta aqui embaixo qual desses 4 doidos você mais se identificou. Tchau e até mais!